Amigos, me chamo Mariano Plá, Ouro Bordado. Hoje nós vamos falar sobre pintura antique, ou também podemos classificá-la como pintura retrô, clássica. Essa pintura clássica, ela tem uma qualidade, uma característica que é realçar o bordado. Aqueles traços, aquelas impressões que a gente faz com estampas no couro, ela vai ser muito realçada em 3 dimensões. É uma pintura que valoriza demais os traços que a gente faz, os cortes que a gente faz com a faca giratória para couro. Após um trabalho com as stamps, nós temos que proteger essa superfície do couro e também impermeabilizá-la para ser colocada a pintura antiga, a pintura clássica. Essa proteção a gente utiliza o ProResist, que é uma resina à base d'água, que ela é bem resistente à umidade. A gente coloca uma camada espessa do ProResist e deixa secar mais ou menos um dia. O resultado é uma proteção da capa, da face do couro, bastante brilhante e bem resistente. Aqui nós temos um trabalho que eu fiz de couro bordado e a primeira camada ProResist. Esse é o ProResist e nós iremos colocar aonde é comprado. É o resultado final da pintura clássica, da pintura antique, sobre uma camada de ProResist, num matanado de mais ou menos 3,5 milímetros, já com 24, 48 horas secando a tinta clássica. Podem ver que sobressai acentuadamente o trabalho das estampas, do couro bordado, fica um resultado muito interessante. Essa é a pasta, a pintura que nós utilizamos para fazer a pintura clássica. Antique Finish Sheridan Brown, da marca Phoebe. É uma pasta, ela tem um efeito de pátina, 2 tons. Dá um realce muito interessante ao trabalho. Não é a prova d'água, ela precisa depois ser coberta para proteção. Nós diluímos ela num produto chamado Tancoat. 50% Tancoat, 50% a pasta para pintura clássica. Acrescentamos também algumas gotinhas de qualquer tinta acrílica preta, mais escura, ela sobressai melhor, ela realça melhor. Devemos cobrir todos os detalhes feitos pela faca giratória, pelas estampas, uma camada relativamente espessa, e ela deverá ficar secando durante uns 30 minutos. Depois que ela estiver mais ou menos seca, já endurecendo, a gente tem que passar um pano úmido para retirar a camada mais exterior, mais superficial dessa pasta. E de modo que a parte superior ela vai ficar com a cor praticamente do couro original. E os traços, os cortes vão ficar mais escuros em 2 tons, dando um aspecto muito interessante de realce, de 3D. Normalmente eu utilizo o Perfex, um pouco úmido, e utilizo um rodo, de modo que quando passamos esse rodo com o Perfex úmido, vai retirando progressivamente as camadas exteriores e deixando a parte que deve ser impregnada de tinta, os cortes no seu interior. E por último utilizamos o cotonete para retirar o excesso da massa de tinta, onde o rodo não conseguiu chegar, e dando o toque final no trabalho. Sheridan Brown, diluída, Tancoat. Normalmente colocamos com escova de dente. Ela tem que penetrar bem em todas as ranhuras. O importante é que ela penetre em todas as ranhuras, principalmente esses traços retos, essas estrias retas. As letras são importantes porque ela tem que penetrar e dar uma boa profundidade, ela tem que secar também e dar uma boa profundidade.
Nós vamos agora fazer o acabamento final. Nós vamos utilizar agora um produto Satin Sheen, que deixa o acabamento satinado, não muito brilhante, tem resistência à água. É uma resina acrílica muito durável, muito permanente, e dá um acabamento muito interessante no trabalho do couro bordado. E a dificuldade, vocês vão ver, é que este líquido ele consegue retirar um pouco da tinta retrô, a tinta clássica que foi colocado. Então, o macete é a gente colocar a pintura com uma mínima quantidade de apoio, de esfregar o couro, para evitar que se retire a tinta já colocada. Eu coloco essa tinta levemente nos locais em que existe uma chance maior da tinta sair, como, por exemplo, as canaletas, as letras que não são muito profundas, as peças, os cortes que são muito profundos, normalmente ela não sai, ou se sai é muito pouquinho. A maior dificuldade é na parte onde as letras não são muito profundas, e aí existe uma chance dela sair. Então, esse é o acabamento final do Satin Sheen. Fica um acabamento não muito brilhante, bastante agradável, e conseguimos fazer o acabamento sem retirar muito a tinta retrô que foi colocada. Muito bem, amigos. Acredito que tenha sido um filme útil para vocês que trabalham com couro. A pintura, o acabamento final, é sempre muito complexo no couro. Esse tipo de pintura que nós fizemos, essa pintura clássica, essa pintura retrô, com todo esse material que foi apresentado, realmente é um pouco complexo, mas o resultado final vale a pena. Apertem todos os botõezinhos aí para me ajudar, que é necessário, eu preciso. E boa sorte para todos.